A leitura de hoje será sobre o Livro dos Espíritos, a pergunta e resposta Sexo nos Espíritos, pergunta número 200 e 201. Pergunta 200. Os espíritos têm sexo? Não como o entendeis, porque o sexo depende do organismo. Entre eles há amor e simpatia, baseado na semelhança de sentimento. O espírito que anima o corpo de um homem em nossa existência pode animar o de uma mulher e vice-versa? Sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Oi, alô. Oi, pegou agora, né? Opa. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, o pessoal da internet. Bom, falar sobre sexualidade é algo assim que demanda muito tempo, né? Um tema que atrai o interesse, a curiosidade e principalmente na doutrina espírita. Então, eu vou falar duas coisas aqui antes de entrar em vários tópicos da questão da sexualidade, que é, primeiro, eu tirei do dicionário, né, que é um substantivo feminino, aí diz ali, qualidade do que é sexual, e também o conjunto de caracteres especiais, externos ou internos, determinados pelo sexo do indivíduo. E também tem o conceito da Organização Mundial da Saúde, que fala que a sexualidade faz parte da personalidade de cada um, é uma necessidade básica e um aspecto do ser humano, que não pode ser separado dos outros aspectos da vida. Né? Aí depois tem mais coisas, né? Mas eu vou pegar só esse trechinho aqui. Só que quando a gente vai falar sobre sexualidade, deixa eu só arrumar um pouquinho aqui. Acho que eu vou botar aqui na frente que é melhor. Quando a gente vai falar sobre sexualidade, às vezes as pessoas não sabem o que é sexualidade. Aí a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é a sexualidade sinônimo de sexo, do coito em si. E aí quando você vai falar sobre sexualidade, as pessoas já associam a isso, e não é. A sexualidade é uma série de coisas que é o primeiro beijo, o sentimento um pelo outro, o abraço, o afeto, o amor, né? Que a gente diz o carinho, né? E isso resulta, obviamente, na questão da relação sexual. Mas a sexualidade, ela está na gente desde que nós somos pequenininhos. Desde que a gente reencarna, e aqui lá com meses, aí a gente vai crescendo, e essa sexualidade ela vai se manifestando. Claro que ela vai ser de acordo também com a cultura, né? A cultura do país, a cultura da família, a questão da religião, que eu vou falar aqui, né? Isso vai moldando a pessoa dentro dessa questão da sexualidade, que é um conjunto de caracteres. Não é, né, para quem acha que é o ato em si, não. A sexualidade é um conjunto de caracteres que a gente vai crescendo com isso. Ok. O que tem acontecido muito, e eu, na minha pesquisa, no que eu já vi, eu já estava fazendo um tempinho já querendo falar sobre o tema, eu sei que o tempo é pouco, é curto, né? E a gente acaba tendo que fazer um resumozinho, né? Mas vamos lá. O que acontece muitas vezes, que a gente tem um tabu em falar sobre isso, é porque nós espíritos ainda imperfeitos, estamos ainda num planeta de provas e expiação, que estamos tentando superar certas coisas, a gente acaba pensando justamente o contrário do que deveríamos pensar. E aí, nesse pensar ao contrário do que é o sexo em si, a sexualidade, acabamos aí colocando vários tabus. E nisso a gente acaba se limitando muito. Parece hoje assim que falar sobre isso é uma coisa proibida, né? Principalmente numa casa espírita ou até numa outra casa de uma outra filosofia religiosa, parece que falar sobre sexualidade, não faça sobre essas coisas. Essas coisas não pode falar. Isso é coisa de espírito inferior, né? Isso é coisa... Não. A energia sexual é uma coisa que nos acompanha desde quando somos pequenininhos. O problema
é o que nós fazíamos com essa energia. Né? Então, aí quando a gente vai crescendo, a gente vai sentindo a atração. Primeiro a gente se apaixona pela professora, pelo professor, né? Quem já não se apaixonou, eu era apaixonado pela minha professora do primário. E era aquela coisa, a sexualidade, que não tem nada a ver com sexo, a sexualidade se manifestando, tá? Aí eu já vi muito, já sou professor, né? Já recebi muito, professor, eu te amo. Ai, professor, não sei o quê. Isso é comum, a gente é normal isso não tem nada de errado. A gente, né, se apaixona por alguém que está no nosso convívio. E isso não tem nada de errado, sentir paixão, se apaixonar, isso é tão bonito, né? Isso é uma coisa que a gente está aqui com a gente. E aí a gente vai crescendo, vai se tornando pré-adolescente, pelo menos na minha época não se tinha internet, como se tem hoje, muito menos celular, que a gente pode acessar qualquer coisa, e a gente vinha muitas vezes sabendo sobre a questão da sexualidade, dessas mudanças corporais, através de amigos. A gente não tinha, muitas vezes porque a família não sabia, não é que o pai e a mãe não gostavam, é que não sabiam. Vinham de uma educação muitas vezes restrita, limitada e muitas vezes recheada de tabus e de desinformações, né? Eu lembro que a minha mãe dizia que ela não sabia com 15, 16 anos por onde nascia a criança. Ela não sabia como. Hoje a gente ri. Mas na época dela, ela está com 83 anos, ela não sabia por onde nascia a criança. Ela não tinha a menor ideia, porque falar disso era uma coisa proibida, né? E já na minha geração, a gente não tinha o acesso às informações. Então, eu lembro que quando algum outro amiguinho falava alguma coisa, e eu fingia que sabia. Mas eu nem sabia às vezes, nem eles não sabiam direito o que estavam falando, e muito menos eu. Né? E ficava uma coisa assim. E a gente fica descobrindo, assim, por acaso. Porque um amiguinho dizia, olha, eu faço tal coisa, olha, eu também faço tal coisa. E eu dizia, meu Deus, mas que coisa é essa? Né? O que ele faz, né? E a gente acabava não sabendo. E quando às vezes a gente descobria ou por acaso, ou porque a gente se descobria porque ia namorar, ia ter o primeiro namoro, né? Aí, às vezes, acontecia a questão da relação. Mas, até então, a gente não sabia. Então, a gente trazia muita ignorância. Ignorância no sentido de ignorar o que era. E muitas meninas e muitos meninos foram pais na adolescência por não saber. Eu acredito que muitos nem pensavam que o ato em si, o coito, ali, o ato sexual, poderia engravidar. Mas aí acontece depois, porque a menina é isso, porque a menina é... Engraçado que fica sempre o ônus para as meninas, né? As meninas sempre escapam pela tangente, as meninas ficam com pepino, né? Porque a menina é vagabunda, porque a menina não presta, porque isso, porque aquilo. E a menina ficou com isso, e hoje ainda perdura ainda. Isso. Isso é um tabu que a gente precisa discutir, o papel da menina e o papel do menino, nessa questão da sexualidade. E eu, como lido com muito adolescente, eu vejo muito isso. Hoje as meninas estão mais dispostas a conversar, e até porque, né, o tabu já foi alguns quebrados, mas ainda se existe ainda na nossa sociedade um tabu muito grande em relação ao papel da menina e do menino. Hoje se conversa muito, algumas sim. Se vê muita coisa, se vê, mas se vê é uma coisa. Agora, saber a informação correta é outra. O fato da menina ou do menino hoje ver muito filme pornográfico, ver acesso à pornografia, etc., não significa que ele saiba. Porque ainda se soubesse, se fosse assim, não teríamos tanta menina, adolescente, mães. Né? E também existe uma propaganda mostrando o que deve se fazer para não se engravidar. Então, quer dizer, o fato de ter informação não significa que eles vão ter posse disso e fazer disso um bom uso. E assim é a questão da sexualidade com o ser humano. E existem, tanto no Livro dos Espíritos, como Agostinho leu agora, os livros do André Luiz, os livros de Divaldo Pereira Franco, falando sobre isso. E o grande problema é a questão do que nós fizemos com essa força que nós temos dentro de nós. Porque não escapa nenhum de nós aqui. Né? Diz, eu não tenho.
em menor ou maior grau, todos nós temos. Vamos botar uma escala de 1 a 10, tem um que tem 1,5, 2, um tem 9, um tem 8, mas todos nós temos, porque a sexualidade faz parte de nós. Senão nós não estaríamos casados, ou namorando, ou, né? Isso faz parte. Mesmo que você não seja casado ou casada, mas você um dia se apaixonou, gostou de alguém, isso faz parte da sexualidade. Então, esses livros, os espíritos, eles não vêm dizendo assim, ó, olha, isso é proibido. Ei, não faça isso. Não. Eles vêm nos alertar do uso que nós fizemos dessa força, que muitas vezes usamos de um modo errado. Por isso que eu digo, hoje em dia, nós temos um acesso às informações instantâneas. Eu pego isso aqui, eu acesso qualquer coisa. Se eu tiver acesso à internet, obviamente, eu acesso o que eu quiser. Então, só que as pessoas não estão sabendo fazer o uso disso. Não estão sabendo fazer o uso da sua sexualidade, porque a sensualidade é muito presente hoje na propaganda. Propaganda, por exemplo, quando eu converso com meus alunos, claro, os alunos, por exemplo, dos maiores, né? A gente tem uma liberdade de conversar. Ainda mais quando eu chego na parte do nu artístico da arte, que eu dou a história da arte, e aí eu faço uma apologia também às propagandas, por exemplo, de cerveja. O que acontece? Agora não é tanto porque agora é inverno, mas quando chega verão, o que acontece? Aquela linda mulher, toda turbinada, com a cerveja de biquíni, andando para lá e para cá. Aí eu digo para os meus alunos, o que vocês veem quando vocês olham isso? Aí os meninos são mais assim, né? Ah, que linda, aquela coisa, outras palavras que eu não vou dizer aqui, né? Mas o que você olha aquilo ali? Aquilo ali, eu digo para ele, aquilo ali é o que para vocês? Por que associar a cerveja à questão do corpo feminino? Não é colocar a sexualidade lá embaixo? Vamos pensar um pouquinho. Aí eu digo assim, vamos fazer de conta que você está lá com aquela gatona linda, maravilhosa. Você vai casar com o quê? Você vai casar com os seios dela e com a bunda dela? Ou você vai casar com ela total? Ou o que está aqui dentro? Espírito que está aqui. Você vai casar com quem? Porque um dia esse rosto maravilhoso vai murchar, porque isso faz parte do nosso dia a dia, do nosso corpo físico, os seios vão cair, a bunda vai murchar, nós homens também vamos ficar mais flácidos, nós homens também vamos murchar, e aí? Aí você vai trocar? Afinal de contas, o que você procura? Você procura uma pessoa que lhe complete, que te acompanhe, que troque ideias, que troque afetos, ou você procura uma carne? Porque eu posso casar com os seios da mulher, mas como eu falei agora, ou porque ela tem uma bunda maravilhosa, desculpa estar falando isso, mas eu não tenho como escapar, mas e aí? E ela? E o espírito que está ali? Quem é ela? Quem é esse ser que está me fazendo, companhia no meu dia a dia, meus 365 dias? Aí eles ficam assim, ó. Ai, é mesmo? Aí eles começam a pensar, porque a gente tem que olhar a sexualidade além do corpo. Eu tenho que me apaixonar, eu tenho que amar, né, essa pessoa, além do corpo físico dela. Eu lembro que eu tinha uma época, nas minhas épocas de juventude, um amigo meu que adorava meninas japonesas. Ele era louco por meninas japonesas. Aí eu ficava assim pensando, aí daqui a pouco um dia eu cheguei assim para ele assim, vem cá, tu não teria que ir para o Japão, porque aqui no sul quase não tem japonesa, tu acha que tu vai morrer solteiro? Porque não tem japonesa, mas eu não conseguia entender, como é que alguém pode se apaixonar por ser japonesa? Tá, eu falei, mas tu não quer dizer que tu nunca vai amar uma pessoa que não seja japonesa? Eu acho que não, cara, não sei, eu me apaixono pela pessoa por ela ser, o ser dela, né? Mas é que assim, as coisas vão sendo construídas muitas vezes pela propaganda, porque pela mídia, como falei agora, da cerveja. E os jovens vão entrando nessa onda da sexualidade. E os espíritos nos alertam, através das psicografias, através
vocês podem ver que o alerta deles não é assim, ó, vocês agora têm que entrar alguém na casa espírita, vocês não podem mais pensar nisso. Não. Porque se alguém me perguntar, você gosta de sexo? Eu vou dizer que sim, eu gosto. Mas não faz de mim um sexólatra, não faz de mim um apreciador da pornografia, não faz de mim um tarado que sai aí olhando para as mulheres, mexendo com as mulheres. Não. Me faz um ser praticamente que tem uma relação com a minha esposa, porque isso é uma troca de afeto. A sexualidade, que é um conjunto, quando ela chega nessa parte do ato sexual em si, ela é o quê? É uma junção do que eu sinto e ela sente por mim. É uma coisa que se completa. Quando eu chegar no mundo espiritual, por exemplo, eu já vi falar isso bastante, quando as pessoas falam assim, vem cá, os espíritos, como é que vocês fazem em relação ao sexo? Normal? Ora, mas quando vocês chegarem na espiritualidade, olha, aí eu digo assim, olha, para por aí. Primeira coisa, quando eu chegar no mundo espiritual, eu não vou perguntar, vamos supor, casal aqui, né? Faz de conta, tá? Casal aqui, eu não vou lá perguntar no mundo espiritual, vem cá, deixa eu ver aqui a lista dos dois. Vocês não vão poder entrar na cidade espiritual aqui porque vocês praticaram o Kama Sutra. Que são aquelas posições e tal que tem na oriental. Gente, não tem nexo isso. Ambos os dois são um casal, se amam. É isso que basta. Se os dois, o que fazem entre quatro paredes, se Z, A, B, C, ou lá, posições, etc., não tem nada a ver. Porque isso não conta. O que conta é o que os dois sentem entre eles. Isso é o que conta. Agora, é o problema a partir do momento que ela força ele a fazer algo que ele não quer. Aí mora um problema. Porque já não é mais uma junção de sentimentos, de carinho. É alguém querendo algo que o outro não quer. Aí o outro faz porque... aí ele fica. Isso é um problema. Aí onde mora o problema. Aí é um problema. Que mais tarde eles vão ter que se resolver isso aqui. Mas, enquanto casal que se ama, que se gosta, meu amigo, ninguém vai perguntar nada para vocês a respeito disso. Agora, se eu traio ela, que vou para a traição, o adultério, há um problema. Assim como é um problema entre amigos, que se traem na confiança um do outro. Há um problema. Há um problema o quê? Porque eu traí a confiança dela. Não o sexo em si. Não. Mas sim a traição da confiança que ela depositou em mim e que eu não fui digno da confiança dela. Ou do carinho dela. Aí é um problema. Não o sexo em si, porque as pessoas pensam no sexo em si. Não. Aí é um problema também. Então a gente tem que ter esse cuidado. Porque o que vai nos levar a uma vida melhor ou não no mundo espiritual são as nossas ações. E o que nós fizemos dela. Se eu sou um cara que tem uma energia sexual muito forte, né? E eu não consigo controlar, eu posso ter dificuldades energéticas. Por quê? Porque vamos supor, faz de conta que o Alexandre aqui tem um problema com a questão do sexo. Ele já ultrapassou a sexualidade. Eu sou o cara que estou lá vendo toda hora, pesquisando e tudo que gira em torno do sexo, da questão do ato em si. O que vai acontecer comigo? Eu vou atrair o quê? Isso os espíritos falam, no Divaldo, no Chico. Eu acabo atraindo o quê? Da mesma forma como se eu tivesse o vício da fofoca, como se eu tivesse o vício de alguma bebida alcoólica ou de alguma droga, porque eu já estou saindo do equilíbrio da sexualidade para algo que já vai me desequilibrar e desequilibrar os outros. Porque eu vou procurar pessoas que também muitas vezes estão desequilibradas. Aí de repente eu olho ela, aí eu vou lá, eu já não estou pensando em conhecê-la quanto ser espiritual, eu estou apenas com segundas intenções. Ela vai olhar para mim, muitas vezes na carência, e vai comigo.
E nisso acaba nós tendo apenas o coito, a relação em si, cada um foi para um lado, e aí? Não ganhamos nada com nada. Eu não consegui me equilibrar e muito menos ela. Foi uma coisa, vai acontecer alguma coisa lá no mundo espiritual em relação a isso, se eu ficar trocando de parceiros? Olha, vai acontecer é que você vai se ver, se reconhecer como uma pessoa doente. Não por ter feito o coito, o sexo em si, mas por não ter equilibrado essa energia. Porque é uma energia muito forte, mas sim por você não ter equilibrado isso, não ter força de vontade de se equilibrar. Por isso que quando essas pessoas perguntam, mas como é que vocês espíritas? É proibido fazer tal coisa? Não, meu filho, a doutrina espírita não proíbe nada, ela conscientiza a gente. Jamais se algum espírita falar assim, olha gente, vocês não devem fazer o Kama Sutra, por exemplo. E essa pessoa está equivocada. A doutrina espírita não fala isso, os espíritos não falam isso. Mas ele fala, cuidado, equilibra-se. Procura o equilíbrio da tua sexualidade. Assim o teu parceiro, a tua parceira, vocês podem ter uma união muito boa. E hoje eu vejo os jovens muito assim, afoitos para experimentar tudo. Não só no campo da sexualidade. Há bebidas, há drogas, há sensações diversas. E aí é onde mora o problema. Quem gosta de comer? Eu adoro comer. Às vezes vocês brincam comigo, eu sou meio olhudinho. Mas eu tenho que... Eu me policio. Adoro comer. Mas eu tenho que me cuidar. Se eu abusar da comida, o que vai acontecer comigo? Vou ter problemas gástricos. Correto? Agora, se eu abusar do sexo, eu vou ter problemas nessa parte aqui. Ó. E aqui também. Porque o mental é que controla aqui. Não aqui que controla o mental. Quando as pessoas falam assim, a carne é fraca. Não é a carne é fraca. O espírito é fraco. Eu não consigo ver passar uma mulher ou um homem ficar olhando. Porque eu preciso me controlar. Agora, vamos olhar para o lado positivo. Isso é uma experiência que tu tens que passar. É uma prova que a gente às vezes tem que passar. Às vezes você veio para justamente domar esse corcel, com as rédeas, e domar ele. É difícil? Não é fácil. Ainda mais numa sociedade hoje, século XXI, que tudo apela com uma cerveja, tu está lá, né, tentando fugir de tudo, daqui a pouco está dizendo, assim, inocentemente está vendo uma televisão, uma novelinha lá, daqui a pouco, aparece aquela propaganda da cerveja. Aí tu já fica pensando besteira. Aí tu já, ai meu Deus do céu, né? Te isolar numa caverna não adianta, vai resolver, porque isso está em você, espírito. Então, esse equilíbrio que a gente tem que buscar aqui, a doutrina espírita nos mostra como. Primeiro, você tem que ter noção do que é ser espírito. Segundo, você tem que ter noção do que é a reencarnação. Terceiro, você tem que ter noção de si e do próximo e o que você quer para a sua vida. Eu já escutei gente falar assim, o negócio é... Como é que é? Sexo, drogas e rock and roll, né? Você falava numa época, sexo... Se alguém me falar isso, eu não vou ficar lá assim, dando aquele sermão. Não. Cada um é cada um. Cada um escolhe o seu caminho. O caminho, quem escolhe somos nós. Agora, a responsabilidade, como se diz, a colheita, todos nós temos que plantar. Agora, a colheita é obrigatória, né? A colheita você vai ter que colher. E aí a gente muitas vezes acaba depois percebendo lá na espiritualidade o quanto que a gente jogou a sexualidade nossa fora. A gente deixou de realmente encontrar a dita felicidade ao lado de alguém, porque a gente estava tão assim, fechado em torno do ato em si, dessas forças que estão aqui, a gente estava tão fechado nisso, que a gente passou despercebido aquela moça, aquele moço, e a gente não percebeu. A gente já teve várias situações de se estabilizar, de se aquietar, a gente não conseguiu fazer, por quê? Porque a nossa cabeça estava focada no ato em si. E a gente não conseguiu
tirar aquilo e transformar em algo maior. Porque todo casal, seja hétero, homo, bissexual, todo procura uma relação afetiva. Isso aí é perfeitamente normal, não tem nada contra. Né? Alguns dizem que não, que o certo é homem e mulher, mas sexualidade, ela não tem sexo. Tanto é que o Agostinho leu agora. Se os espíritos têm sexo, não. Eles têm o quê? Sentimentos entre si. Mas as pessoas o que fazem? Pensam disso aqui, o ato em si, a pornografia. Aquilo lá é pornografia, eu diria que é o bolo que botaram, em vez de açúcar, botaram sal. Estragaram. A espiritualidade falou já através do Divaldo, do Chico, que o sexo, falando o ato em si, é algo divino. Tem gente que vai dizer, meu Deus, esse cara tá maluco, falar que sexo é algo divino. Ué, quem criou o sexo? Foi quem? Eu? Você? Não, Deus. Porque o sexo ele tem duas finalidades. A procriação, tantos animais também fazem isso, e tem a questão da junção, da conexão entre você e a pessoa que você gosta, que você ama. Então não tem problema nenhum. É que as pessoas associam isso à pornografia. Um dia eu fui falar um assunto com alguns professores, aí tem alguns que são de outras religiões, né, a gente respeita. Ele achou aquilo um absurdo que eu falei, que sexo é algo divino. Eu digo, meu Deus, cara, se não é divino, é de quem? Ah, porque é o demônio, porque é o diabo que atenta. Para, rapaz. Se não fosse isso, a gente não estava aqui. Tu não estava aqui falando comigo. Mas aí tem aquela coisa do primeiro pecado, aquela coisa do pecado, aquela coisa toda, sabe? Que Adão e Eva comeram a maçã, aquela história que a gente sabe que não foi real. E olha como isso vem até o século XXI. E é difícil você quebrar essa barreira. Quando a gente vai conversar, os jovens, eu vejo que eles têm várias informações, tudo desconectada. Parece que eles são melhores do que nós. A gente tinha a diferença, nós não sabíamos mesmo. E eles têm muita informação e não sabem conectar. Então, qualquer coisa para eles, eles estão vendo, estão fazendo, e muitas vezes eles nem sabem o que estão fazendo. Porque o sexo em si, o ato em si, ele é animal. É um instinto animal. Os animais também procriam. Quando alguém fala assim, não, sexo só serve para procriação. Você, putz, então Darwin estava certo. Nós viemos do macaco. Não, mas não pode. Claro, cara. Sexo é só procriação, isso é coisa de animal. O animal só fazem quando a gata ou a cachorrinha está no cio. Antes ela não deixa e não tem jeito. Agora, e nós somos diferentes. Nós temos a questão da procriação, obviamente, e também temos a questão do carinho, da paixão, né? Mas tem gente que não aceita isso. E os nossos jovens, eles são assim, eles não sabem. Eles fazem as coisas assim, à procura de emoções. E muitas vezes, eles não têm os pais para orientar. Como vocês fazem para orientar? Meu Deus, como é que eu vou falar com a minha filha sobre sexo? Lá em casa a gente sempre foi muito aberto, né? Aí a mãe dela é da área da saúde, facilita mais também, eu também sou professor, então a gente conversa. Sabe, ó, questão do uso do preservativo, etc, tal. É bom, mas tem responsabilidade. Pode vir uma gravidez que de repente você não está preparada, e a criança que vem, muitas vezes não tem culpa nenhuma. Ela não tem culpa da tua irresponsabilidade. Ah, é bom, mas vamos ter um pouquinho mais de responsabilidade em se preservar. Se você não quer ter filhos, então faça o que tem que ser feito. E os jovens, muitas vezes, eles não querem falar com os pais. Aí onde é que eles vão procurar? Na internet. A internet tem N informações, cheio de coisas erradas, mas também muita coisa certa. Eles vão procurar quem? Os amigos. Os amigos, da vez, têm cheio de tabus. Aí começa a vir a desinformação. Aí quando chega numa casa espírita, muitas vezes não tem um acesso para conversar. O que eu vou falar sobre isso? Tem né? Principalmente as pessoas que têm dúvidas sobre a sexualidade. Será que eu estou certo, estou errado
Puxa, mas eu sou um menino, eu gosto do Agostinho, será que isso é pecado? Será que isso é errado? Como é que eu faço com isso? Como é que eu... E vocês podem ver que tanto Chico Xavier no Pinga Fogo respondeu sobre a questão da homossexualidade, da bissexualidade, e todos eles falaram que o amor que essa sexualidade tem não é o problema. O problema é a questão de que o que nós fizemos disso. Hoje existe um preconceito muito forte por causa de certos tabus que vêm hoje de muito tempo atrás. Então é muito difícil falar sobre isso. Eu estou segurando algumas coisinhas porque, né? Porque ainda o tempo é curto, mas quando a gente chega, por exemplo, diante de uma pessoa, como já me aconteceu, de ela perguntar assim para mim, professor, isso faz mais de 10, 15 anos, nem era professor de escola, eu era professor, na realidade, de um projeto que a gente trabalhava com adolescentes, e a gente trabalhava com HIV, DST, sexualidade, junto com uma psicóloga. Eu trabalhava com a área de teatro, né, minha formação. E às vezes aí uma vez a menina perguntou, professor, se eu fizer tal coisa, eu engravido? Eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu estava assim, aqui, vai lá no Dr. Google, que você vai ter a resposta. Mas eu vi que, apesar de ela ter acesso à internet, que ela tinha, a pessoa já, não era uma menina ignorante, uma menina mas ela não sabia o que fazer com a informação. E eu disse, olha querida, primeira coisa, só podemos ter contato sexual com alguém que a gente gosta, que a gente ama, que a gente tem muito afeto. Ficar pulando de galho em galho não é legal. Aí entra a questão do espiritismo. Por quê? Porque cada pessoa com quem eu tenho uma relação, eu posso trazer uma carga energética dela doente. Já estou desequilibrado. Pego uma outra que também é desequilibrado, junta 12 desequilíbrio, vira desequilíbrio ao quadrado. Aí vou com outro que está mais desequilibrado ainda, e assim vai. E essa minha busca acaba eu vou ficando cada vez mais doente. Mas não é porque é pecado, porque é proibido, mas é porque eu não estou sabendo equilibrar isso. Agora vamos ao contrário, estou equilibrado. Eu olho para ela, ela olha para mim, a gente se conquista, a gente se gosta. Que erro tem? Se eu só namorar e tiver a relação com ela. Não tem problema nenhum. Desde que eu respeite e ela me respeite. Só que muitas vezes não acontece isso. Muitas vezes acontece muito ao contrário. Eu vejo muito assim, ó. Ah, professor, as meninas assim, do ensino médio às vezes já falaram para mim. Ah, eu fui numa balada, beijei 10. Cara, na minha época eu nem sonhava em beijar 10 meninas. Até porque nem dava, né? Na época era diferente. Como assim tu beijou 10? Pensei, mas como assim esses beijos assim? É como se fosse falar assim, ó, eu comprei uns chips, eu comi 10 chips. É a mesma coisa. Olha só como fica a coisa estranha. Eu assim, mas como tu beijou? Como é que eu vou beijar assim, sair beijando? Eu assim, ó, e beijo é troca de energia também. É troca de afeto. Então quer dizer que então beija uma boneca, tua boneca lá, tu tinha aquelas bonecas, dá um beijo, é a mesma coisa. Beija a parede. Então, é esquisito, assim, eles falam assim, eu beijei 10. Eu fiquei assim, ó, mas como assim, né? Então, para ver como a questão da superficialidade entre as relações, hoje, numa sociedade como a nossa, que está avançando muito em tecnologia, em ciência, mas a nossa moral está ficando para trás. A relação entre nós semelhantes está ficando meia capenga. A espiritualidade está chamando a atenção disso. Porque a partir do momento que nós começarmos a pensar no outro, como a gente pensa em nós, isso aqui vai deixar de ser tabu, isso aqui não vai ser mais problema, não vai mais ter aquelas crises homofóbicas de alguns ali que acabam matando travestis, matando homossexuais, prostitutas. Vai acabar isso. Por quê? Não me interessa o que ela faz ou não faz entre quatro paredes com outra mulher, ou ele com outro homem. Se eu me respeito, eu vou respeitar ele e ela. Não interessa, porque o amor não tem fronteira. Então, quando a gente fala, muitas vezes, da questão da quebra de tabus, é isso. É como alguns alunos, eu já tive alunos declaradamente homossexuais na sala,
E aí vem aquelas piadinhas, e aí eu falei uma vez, o que você tem a ver se o vizinho de cima do teu apartamento transa com um homem, ou se a vizinha transa com uma mulher, ou está morando com uma mulher? Se te causa alguma coisa, procura um psiquiatra urgente, porque você está com problemas. Você está com problemas? Você devia pensar o contrário. Será que eles estão precisando de ajuda? Ele está desempregado? Será que ele está precisando, de repente, de uma cesta básica? Em vez de estar pensando no sexo em si. Ora, gente, vamos pensar, vamos olhar como seres humanos. Todos nós temos a sua sexualidade. E a espiritualidade fala isso, e falou muito isso, através dos livros de Chico e de Divaldo. Você não vai ver nada dizendo assim, é proibido. Não faça isso. Muito pelo contrário. Cuidado com essa força linda e maravilhosa, essa força divina, para não descontrolar e se descontrolar. Porque você não só descontrola, você descontrola o outro também. Então, né, é bom lembrar que a doutrina espírita não é um código de certo ou errado, do pode ou não pode. Então, eu vi uma vez um vídeo, por isso que eu digo, de uma pessoa, que eu não vou dizer o nome, muito conhecida no meio espírita, e essa pessoa falou umas coisas assim, de variações dentro do sexo, que eu fiquei assim, parecia uma pessoa de uma filosofia espiritualista ortodoxa. Eu disse, gente, essa mulher não entendeu nada do espiritismo. Ela jamais poderia estar falando isso. Ela jamais poderia estar falando isso. Aí eu assisti aquilo ali, não consegui assistir tudo, tá? Assim, assisti um pouco, aquilo ali já me disse, não, pelo amor de Deus, aquilo ali não tem nada a ver. Eu acho que ela não leu o Livro dos Espíritos, não entendeu o que o Agostinho leu, não leu a questão de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco. Os Espíritos vieram nos falar dessa força maravilhosa que tem, que é a sexualidade. Ela não entendeu nada. Ela pegou a sexualidade, enfiou aqui numa garrafinha e diz, tem que ser assim, Assim tem que ser. Assim as religiões fizeram com a sexualidade. E por isso que a gente também é tanto doente hoje em dia. Por isso que a gente tem o tabu de conversar, de falar. Por isso que quando alguém me pergunta, eu respondo normalmente. Óbvio que eu também gosto. Senão não estaria casado, estaria solteiro, e estaria um ser assexuado. É normal? É normal qualquer coisa. Agora, tem algumas coisas que eu vou aqui citar, que é umas questões, uns desvios, muitos, por exemplo. Aí vão dizer, mas então a pedofilia. Calma lá, a pedofilia não tem nada a ver com sexualidade em si. Ela tem a ver com desequilíbrio na questão sexual do indivíduo, que pega um ser que não tem capacidade de discernir o que é o que não tem corpo físico preparado e ele acaba cometendo uma agressão violenta. O estupro, a mesma coisa. Existe um livro, Caminheiros de Bem, se vocês puderem, eu acho que dei para vender aqui na casa, Caminheiros do Bem, leiam esse livro. Um sujeito ficou 4 ou 5 reencarnações voltando porque ele estuprava as mulheres, uma após a outra. Ele voltava com aquela coisa, até que um dia aconteceu algo inesperado na vida desse sujeito, que ele puxou o freio de mão e parou e se conscientizou do que aquela força que ele tinha precisava ser domada, porque aquela força fazia ele cometer um crime. Assim como a fofoca, ela desmancha casamento, o sexo também desmancha casamento. É que eu citei aqui, ela pega e força o indivíduo a fazer o que ela quer, e ele não quer. E aqui ele vai sufocando, até que ele pega e diz, tchau, vou embora. E era para estar os dois juntos. Mas ela desequilibrada, ou ele desequilibrado, não respeita, porque a minha satisfação, o meu umbigo primeiro, aí ele está indo mais para o animal, da força animalesca do sexo. Ele não está indo para a sexualidade, da harmonia, do beijo, do abraço, do cheiro, do carinho, do toque. Ele está indo para uma coisa mais animal, que é o coito em si. Aí, como eu falei para vocês, aí é onde mora o perigo que a gente tem que se cuidar. Se eu tenho um problema desse, o que eu faço, Alexandre? Bom, primeira coisa, eu procuraria uma conversa fraterna, conversaria com alguém, procuraria ajuda.
Eu preciso domar esse corcel. Às vezes sozinho a gente não consegue, mas às vezes com ajuda a gente consegue. E também parar de se achar que é o ET, que não é, porque tem, assim como você tem problema com a sexualidade, tem outros que têm problema com o álcool, com a droga, com a fofoca, né? Aí a gente tem que procurar ajuda. E ajuda a gente vai ter. A espiritualidade está aí, com vários livros. Eu, dando uma olhada por causa da palestra e vendo, aí eu conversando com a minha filha também, a gente está falando sobre a questão de prostituição, e é certo ou não é certo. Falei assim, filha, o Espiritismo não fala certo ou é errado. O Espiritismo aconselha a gente a se conhecer, conhecer ao próximo, e a gente saber procurar esse equilíbrio. O meu equilíbrio é diferente do dela e do dele. Está aí o estudo do José Fernando, com as GNIs, que a gente percebe por que tem umas pessoas que têm a sexualidade mais exacerbada, outro menos. Então não tem como eu me mensurar, eu, Alexandre, querer comparar eu com o Agostinho, comparar com, né, o Alejandro, comparar com um outro. Não, eu sou eu. O Alejandro é ele, o Agostinho é ele. Todos nós temos a nossa sexualidade, uma variação de 1 a 10 diferente um do outro. A questão é respeito. Respeito temos que ter, porque senão não estaremos fazendo o que Jesus pediu para nós, amar ao próximo como a si mesmo. Se eu amo, eu não julgo. Se eu amo, eu não condeno. Se eu amo, eu não fico traindo a confiança. Se eu amo, eu tenho que respeitar, eu procurar respeitar. Mas uma vez eu traí minha mulher. Ok. Traiu. Trai ainda? Não. Ok, todo mundo erra. Se redimiu? Ok. Ou vice-versa, a mulher. Mas uma vez eu vi um filminho que a minha mulher... É que nem aquela questão do Kama Sutra. Eu vi um filminho uma vez meio assim que a minha mulher... Ok. Não é isso que vai te impedir na espiritualidade lá. O que vai te impedir são as tuas ações. Lá ali, ó. As duas sapatonas ali, ó. Meu Deus, coisa mais nojenta. Olha só a língua. Olha o coração, falta de caridade. Porque ali, naquelas duas mulheres, existe amor. Que talvez na tua casa não tem. Que é um casal dito normal, heterossexual. E aí? Aí você vai chegar lá no mundo espiritual, vai ver as duas entrando na cidade espiritual, você fica ali, ó, na porta. Mas como? Por quê? Porque não tem amor, porque não teve compreensão. O Espiritismo não proíbe nada, só orienta. Então a gente tem que ter, né, um pouquinho disso. Agora, o que eu sugiro que vocês façam com os filhos ou com as filhas? Conversem, a melhor coisa que tem. Conversem. A conversa é a melhor solução para tudo, não só para isso aqui. Você, claro, vai chegar assim, filha, e aí, já transasse? Não é assim. Vai que ela tem uma coisa que ela não consegue exteriorizar. Você não vai chegar assim, desse jeito. Mas você vai conversando com ela. Você vai, olha, né, tem que cuidar, tem gente ali que tem os desequilíbrios, que estão só interessados em ter uma relação miojo de 3 minutos, cai fora. Não estão pensando numa relação duradoura. Estão pensando numa relação miojo. É o que mais a gente vê. Relação, que nem a menina que beijou 10 meninos. E aí? Sentiu o quê? Ganhou o quê com isso? Só beijou? Beijar o beijo uma parede. Eu preciso de troca. Eu preciso de interação. Não posso ficar beijando assim. Não? Aí a conversa que você tem que ter é uma conversa franca. Sem aquela coisa, mas isso não. Não, tem que conversar. Por que tu não gosta? Ou por que tu gosta? Ou por que tu não consegue? Por que tu vê filmes assim? Tu não podes assim tentar, né? Por exemplo, uma vez me perguntaram assim para mim, que eu fiquei meio assim, surpreso com a pessoa que me perguntou, sobre o sexo solitário, que é a masturbação. Uma vez ele me perguntaram o que ela fazia com o filho dela. Nada. Mas o que o Espiritismo fala? Nada. O Espiritismo não fala nada disso. E se um dia o Espiritismo falar isso, alguma coisa sobre isso, está errado. Nada. Isso faz parte do quê? Da sexualidade.
Ah, mas o teu filho... Querida, deixa o teu filho. Deixa ele. Melhor ele estar fazendo sozinho do que ele estar saindo aí caçando menina e de repente engravidando, enganando e fazendo um monte de coisa que... Né? Ou vice-versa, menina com os meninos. Deixa ali. Só fica de olho, é que se ela se fecha demais em torno disso, que já não está mais saindo, não está mais tendo convivência social, está ali, aí é um problema. Mas fora isso, quem já não passou por isso? Não precisa ficar envergonhado, todos nós passamos por isso, eu passei por isso, e aí? Estou aqui tentando me superar, me recuperar, fazer coisa que eu fiz, que eu não fiz no passado. E aí, essa é uma coisa normal, gente. A gente tem que parar com isso. Por isso que a gente tem que quebrar os tabus. A gente tem que conversar mesmo, falar mesmo, abertamente. Não de um modo esdrúxulo, como as pessoas conversam. Quando às vezes as pessoas conversando sobre sexualidade, elas estão falando do coito em si. Ai, aquilo me irrita. Falando de coisas de baixo escalão, baixa energia. Não é isso. Não é falar sobre sexualidade não é isso. O que faz ou não faz com o teu parceiro, tua parceira, isso é entre vocês, só entre vocês. E se você faz com amor, com carinho, pode ter certeza, um espírito nenhum está vendo. Você sabia disso? Agora, se eu faço por fazer, todo mundo, aí você tem uma galera atrás de você. Os vampiros sexuais tentando sentir aquele prazer que eles tinham, que agora não conseguem mais ter porque estão fora do corpo físico. Assim é a bebida e assim é o álcool. A droga ali, o cigarro, é a mesma coisa. Mas se você está ali com o teu parceiro, com tua parceira, ali você está protegido. Porque o amor, carinho, sentimento verdadeiro, desce em torno de vocês uma proteção. Espírito nenhum vai assistir. Porque uma vez me perguntaram isso também. Mas meu Deus, às vezes eu já fico pensando, estava com meu marido, estava pensando, meu Deus, será que tem espírito olhando? Se não tinha espírito olhando nenhum. Pode ficar sossegado. Agora, se eu estou fazendo com qualquer um, aí meu amigo, aí eu não posso te garantir. Por quê? Porque a minha intenção com ela é só puramente carnal, animal. Então, obviamente, não tem uma relação que faça uma proteção em torno de nós. Olha como a sexualidade tem 1000 coisas para a gente ver. E o Espiritismo fala o quê? Novamente, vamos domar o nosso corcel e sermos felizes com ele ou com ela. O que importa é o amor. O que importa é o que vocês fazem disso. Se vocês fizerem da melhor forma possível, com muito equilíbrio, com certeza vocês não vão ter problemas. E se alguém vier falar com vocês e vocês não saibam, transfira para quem saiba. Só um pouquinho, tem uma pessoa que sabe, porque às vezes as pessoas não sabem. Às vezes a pessoa, principalmente as pessoas de uma outra geração, às vezes não conseguem, porque a educação foi diferente. Mas se você consegue, conversa, sem julgar. Eu conheço, assim, algumas pessoas que têm problemas de ordem de sexualidade que não falam porque têm medo do juízo que vão fazer. Isso é ruim. Isso pode levar ao suicídio, pode levar a uma perturbação, pode levar a várias coisas. Então, para quê? Para que ficar julgando? Jesus julgou quando aquela moça supostamente havia traído, que eles iam apedrejar ela. O que ele fez? Ele pegou a pedra e jogou nela? Ele, que era um espírito mais evoluído que estava ali na terra, o que ele fez? Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado algum. Todo mundo foi largando as pedras, porque na hora de jogar, todo mundo joga, né? Mas na hora de fazer, aí todo mundo faz, escondidinho. Aí todo mundo tomou consciência, largou a pedra e saiu. O que ele disse? Vai embora e não procure não errar mais. Não condenou ela, não disse que ela ia para o inferno, que ela ia... Não falou nada, simplesmente só aconselhou. Não erres mais. Assim temos que ser nós. Ok, gente? Desculpa o tempo, mas o tempo já está findando, né? Eu tinha mais coisa aqui para falar, mas não vai dar tempo. Mas eu acho que deixei pelo menos o recado, né? O Espiritismo não proíbe, ele orienta, aconselha. E quem tiver interesse, Caminheiros do Bem é uma história super bacana sobre a questão da sexualidade.
sobre o sexo e sexualidade. Tem os livros também ali da casa também, a sexolatria do André Natz, que fala sobre essa questão da sexolatria. Temos aí os livros aí de Valdo, de Chico, que falam sobre a respeito. Então, tenha uma boa semana e até a semana que vem. Obrigada, Alexandre, pela excelente palestra.